Fala pessoal, seres estratégicos, tudo bem? Rafael Lopes aqui. Hoje o assunto é filosófico, é sobre o mercado de trabalho. Você já trabalhou em algum lugar que a sensação de medo é constante? Que por qualquer deslize que você cometa, qualquer pequeno erro que você cometa, você tem a sensação que vai ser demitido? Sinto lhe informar, mas provavelmente você está trabalhando numa empresa ou tendo um contrato, qualquer que seja o formato de contratação, você está trabalhando num lugar que provavelmente existe ali rodando, está vigente a cultura da falha. Então esse é o assunto que a gente vai abordar aqui. Esse vídeo eu fiquei um pouco indeciso, fiquei um pouco relutante em gravar, pensei bem se eu ia gravar, se eu deveria gravar esse assunto ou não. Graças a Deus eu não vivo mais nessa situação, tá? É coisa do passado. Não vivo mais dentro dessa cultura da falha. Os lugares que eu trabalho, os clientes que eu atuo hoje, a gente não tem essa cultura vigente. Porém, eu não posso deixar os coaches, a galera de coaches de plantão, sabe, esses especialistas, esses falsos especialistas monopolizarem o assunto. Porque quando o pessoal fala de inovação, geralmente passa por esse assunto da falha, tolindo a inovação. Então eu não posso deixar essa galera monopolizar o assunto. Eu tenho que falar isso de uma forma mais autêntica e trazer um pouco da minha experiência para jogo. Então, para isso, eu fiz um pequeno mapa mental, uma apresentação para a gente conversar sobre esse assunto que é sério, é um assunto seríssimo e que provavelmente vai te ajudar a identificar se você está vivendo numa empresa, num ambiente de trabalho onde impera essa cultura e aí dá alguns caminhos para você. Bem, como no canal a gente fala sobre estratégia, essa é uma estratégia do mal. Ela tem algumas razões de existir, mas vamos aqui para a apresentação porque a gente consegue falar melhor, detalhadamente sobre o assunto. Então esse aqui é um mapa mental breve que eu fiz sobre cultura da falha. Então vamos navegando aqui sobre a cultura da falha. Primeiro vamos começar pela definição. Eu gosto muito de definir as coisas, então nada melhor do que a gente começar definindo o que é a cultura da falha. Então o que é a cultura da falha na minha visão, tá, gente? Essa é a minha opinião. Vale a pena dizer o óbvio, né? Que esse vídeo aqui é uma opinião minha. O que é a cultura da falha? É a supervalorização das falhas e erros cometidos em projetos e atividades, né? Que não são críticas para a empresa. Ou seja, não é uma questão de vida ou morte, não é uma operação médica, não é uma cirurgia no cérebro, né? Não é um controle de espaço aéreo onde se você errar, alguma pessoa é prejudicada. São atividades triviais, são atividades não críticas, ninguém vai morrer, ninguém vai sofrer grandes prejuízos, não é um vazamento de informação, não é um problema estratégico grande na empresa, né? É uma coisa trivial da empresa. Então existe uma supervalorização dessas coisas, ou seja, esses pequenos erros que você comete todo dia, ou que a empresa ou que outras pessoas cometem, são supervalorizados. E existe uma incansável busca pelo culpado, ou seja, existe muito mais energia e esforço para encontrar quem foi o culpado do que resolver o problema em si e de que seguir em frente com as atividades, com as metas da empresa, com os números. Então, o foco sempre é achar os culpados. Então esse é o primeiro sintoma, tá? Esse é o primeiro sintoma da cultura da falha, tá? Essa é uma coisa que existe em todas as nuances de cultura da falha. E a solução do problema sempre fica em segundo plano. Então é esse que, quando eu falo de cultura da falha, esse é o conceito básico, onde existe uma supervalorização das falhas, dos erros cometidos pelos funcionários, pelos empregados, em atividades que não são sérias, não são críticas da empresa. O medo é a principal chave dessa cultura. O medo é o principal substrato, é o principal fundamento dessa cultura. É através do medo que os superiores, os chefes, os sócios da empresa, quer que seja, quem manda, que tem posições de liderança na empresa, vai semear. Ele vai semear o medo entre as pessoas. Então, o chefe não pode falar, né? Aquela empresa, eu trabalhei numa empresa em que as reuniões só começavam depois que o chefe chegava. Então a reunião estava marcada para 10 horas, e aí só depois que o chefe chegava, 10h40, que começava a reunião. Então não tinha reunião atrasada, porque as reuniões só começavam quando os chefes entravam na reunião. Então não tinha reunião, o chefe não se atrasava nunca, né? Porque quando ele entra que começa a reunião, então ele não se atrasava nunca. Então, essa coisa do medo, do chefe, daquela coisa faz parte da cultura da falha. Então, na prática, a cultura da falha e do medo ficam meio que misturadas. Não tem, assim, diferença entre uma e outra. A questão que a falha, ela foca nos erros
cometidos. E o medo, ela é uma coisa mais que fica rodando, né, no dia a dia, na rotina, fica ali sempre o cheirinho do medo na empresa. Olha, não fala que o fulano não gosta, olha, não faz isso que o chefe não gosta, tá? Não estou dizendo que se isso acontece na sua empresa, que sua empresa vive a cultura da falha, do medo, né? Mas provavelmente sim, tá? Você tem grandes chances. Você vai poder diagnosticar se a tua empresa vive essa cultura ao fim dessa apresentação. Você vai juntar variáveis, informações suficientes para você ver. E eu vou te dizer o que fazer nesse cenário, o que eu fiz e o que você pode fazer dentro da situação que você vive, tá? Então, ao fim, a gente conversa sobre o que pode fazer. Mas quais são as sensações? Então, vamos falar sobre as sensações de pessoas que vivem nisso. Eu conversei com algumas pessoas que viviam nessas empresas, que trabalham nessas empresas, né? Às vezes, tem momentos que eu estava trabalhando dentro da empresa e essas foram as sensações que eu colhi dentro dessas empresas. A sensação de incompetência permanente, sabe? Você nunca é bom o suficiente dentro dessa empresa. Por mais que você se esforce, por mais que você seja qualificado, que você seja competente, a sensação de incompetência é permanente. Nunca que você faz tá bom, né? Nunca que você faz tem sequer um pingo de reconhecimento. Então essa é uma sensação quando você trabalha dentro da cultura da falha. A sensação de limitação, de bloqueio, óbvio, se você não pode errar, em nenhum momento você é punido, a inovação ela não existe nessa empresa, porque tudo que você pode fazer pode sofrer uma retaliação, uma reclamação. Então a sensação de bloqueio, de limitação é grande. Há um ambiente de pressão e de opressão, né? Quando eu lembro dessas coisas, eu já fico um pouco incomodado. Então você pode notar que algumas partes do vídeo eu vou ficar um pouco incomodado, porque eu estou lembrando dessas situações. Então, um ambiente de pressão e opressão constante. O estresse, o medo constante. A sensação de ir embora e sair correndo dessa empresa é grande. A sensação de ameaça constante também é uma sensação presente, porque em qualquer momento você pode ser punido, você pode ser advertido, pode ter uma advertência, pode ter alguma coisa desse tipo, ou até mesmo a sua demissão, que é a tal da insegurança, né? Pô, será que eu vou ser demitido? Será que nessa leva eu vou? Então, é uma das coisas que você tem. Então, essas são as sensações, mas como eu saber que a empresa está dentro da cultura da falha? Eu vou dar alguns indicadores para vocês detectarem se a empresa que vocês estão tem essa cultura da falha. Então, medo do chefe. As pessoas semeando, o próprio chefe semeia um pouco, os próprios parceiros do chefe, os amigos, também fomentam esse medo. Olha, tem que falar com fulano, olha, ele não gosta disso, ele não gosta de ser incomodado, tal hora, né? Então tem aquela coisa assim, não pode falar, tem que ficar em silêncio, olha, ele não vai gostar de ouvir isso, olha, ele não está feliz com o seu desempenho, com o seu resultado. Então, não tem felicidade, não tem sentimento na empresa. A empresa é resultado. Então, tudo que envolve ficar muito sentimental, doutor fulano não gosta, tal, isso é um indicador que sua empresa pode estar vendo a cultura da falha. Rotatividade grande. Sim, empresas que têm a cultura da falha, a rotatividade é muito grande, porque ninguém gosta de ficar nessas empresas. Então, a rotatividade, o entra e sai dessa empresa é grande. Pessoas novas precisam entrar, porque tem que ter funcionário trabalhando para ter trabalho, e os mais antigos vão embora. Então, o período de estadia nessa empresa é muito curto. Muito histórico de assédio, de gente chorando no banheiro. Então, isso também é um indício de que a empresa está vivendo uma cultura da falha, tá? Eu sei que tem empresas que trabalham em ambientes muito estressantes, que isso pode ocorrer. Né? Empresas mais vorazes e tal, pode acontecer. Mas lembra, são vários indicadores, são várias questões. Não são esses indicadores sozinhos, não querem dizer nada. São todos eles juntos. Outra coisa é um RH sobrecarregado ou um RH omisso. Né? O pessoal de recursos humanos, gente de gestão, tem vários nomes para RH hoje em dia. Mas o pessoal que cuida, que deveria estar cuidando das pessoas, nessa situação, ou ele é omisso ou ele está sobrecarregado, porque eu não posso acreditar que uma galera de recursos humanos não note essa cultura, ou seja conivente com isso. Então, eu vou deixar isso aqui, vou ser bonzinho com o pessoal de RH, vou deixar que eles estão sobrecarregados, ou simplesmente que eles são omissos, que eles não falam nada, porque eles também estão dentro da cultura da falha, então eles também têm medo de serem demitidos.
não é mesmo? Eles também são funcionários. O climão constante. Sabe quando você chega na empresa e tá aquele climão? Você chegou cedo na empresa e o climão já está lá. Você pode chegar cedo na empresa, mas o climão sempre chega antes de você. Ele bate o ponto antes de você. Tá aquele climão ruim, tá aquele ar de funeral, ninguém pode falar nada, aquele silêncio, né? Isso também é um indício de cultura da falha. Assuntos polêmicos, assuntos que não podem ser tocados, nomes que não podem ser ditos, né? Tipo Voldemort, os nomes, né? Senhor dos Anéis, o Sauron lá, nomes que malditos, né? São quase Lucifers, né? Quase capetas que não podem ser falados, nomes malditos, né? Nem toca nesse assunto, cara. Se você tocar nesse assunto, vai desencadear umas coisas muito ruins para sua vida. Então, isso também é um indicador. Períodos que passa a barca. Esse é um termo aqui no Rio de Janeiro, eu escuto mais aqui no Rio, que é a barca. O que é a barca? Que a gente chama. Aqui no Rio a gente tem a barca que leva do Rio a Niterói, né? Rio-Niterói. Então tem a barca. Quando essa barca passa, é o termo que a gente usa para falar aqueles períodos que tem aquela demissão em massa, tá? Que tem aquela bendita análise de desempenho, e aí vê quem está desempenhando pouco, né? Quem está performando baixo, e elimina aquela galera. Isso são empresas que prezam muito pela cultura da falha. Pode ser que a empresa esteja trabalhando, não tenha essa característica, tá? Mas lembrando, são todas essas características juntas que podem diagnosticar a cultura da falha. Por quê? Por que a barca é um problema, né? Quando passa essa leva, esse período que, assim, sei lá, de junho a julho vai ter uma demissão da galera que não está performando. Sabe que isso alimenta o medo, alimenta a insegurança, né? Alimenta, será que dessa vez eu vou escapar? Então, são períodos que acontecem demissões em massa devido a baixa produtividade ou pontuação baixa, né, score baixo, em feedbacks, reunião de feedbacks ou análise de desempenho. Né? Então, geralmente você é avisado, você olha, você está no paredão, você vai ser eliminado. Né? A empresa é incapaz, cara, de melhorar a seleção e recrutamento. Porque se você está mandando um monte de gente embora da sua empresa, de barcas em barcas, né, de 6 em 6 meses, você faz uma limpeza na sua empresa, cara, então você está contratando mal. Melhora seu processo de recrutamento, né? Para você não ficar tendo que passar essas barcas e levar a galera embora. É mais fácil rodar uma rotina de corte, né? Passar a navalha do que melhorar a seleção ou do que treinar e capacitar o pessoal. Né? Então é mais fácil passar a barca. Então essa sensação desse período de corte, claro que deixa as pessoas com medo. Então esse também é um índice, é um indicador de que tem a cultura da falha, tá? Na empresa rodando. Ninguém é antigo na empresa, aquilo que eu falei, né? A rotatividade é muito alta. Então, se não tem ninguém na empresa, ninguém é antigo na empresa. Pessoas no máximo com 2 a 3 anos de casa. Não tem ninguém que fica nessa empresa. Isso é um indicador que a empresa é um lugar ruim de se trabalhar, de que tem uma cultura da falha ali operando, funcionando ali, né? Por fim, muito tempo discutindo sobre pessoas e pouco sobre ideias e projetos. Então, quando você entra numa empresa e tem muito personificado, é o fulano, é o João, é o José, tá? Os problemas têm nomes, e passa-se mais tempo fazendo fofoca do que trabalhando, a chance é grande que essa empresa tenha uma cultura da falha. E sempre lembrando que esses itens isolados não significam que sua empresa esteja com uma cultura da falha ativa. É necessário uma análise de todo o contexto e a presença de vários desses itens. Então, quanto mais itens desses aqui que eu falei para vocês tiverem, mais a chance de você estar vivendo dentro da cultura da falha. E por que existe isso? Gente, se é tão ruim assim, por que alguns empresários, os líderes, os chefes, os gerentes, por que eles deixam isso existir? Por que existe essa estratégia do mal? Então, vamos lá, vamos ver aqui. Para alguns chefes, a pressão é igual a produção. Para alguns chefes, tem algumas pessoas que acham bonito pressionar e falar, olha aí, eu tenho o speedômetro, eu tenho aí a pressão em cima dos meus liderados, então eu boto eles para trabalhar, comigo é chicote no lombo. Então tem muita gente que acha que isso é legal. Então isso faz com que a cultura da falha se acirre, né? E muitas vezes essas pessoas até admiram as pessoas que têm ali subordinadas, né?
mas elas estão tão dentro dessa cultura de pressionar e tal, que sequer param para elogiar, para dar feedbacks, né? Então tem essa questão também. Algumas pessoas em posição de liderança têm a crença que as pessoas devem ser tratadas todas iguais. Então também tem esse outro erro, né? Você trata todo mundo igual um quartel, né? O igualitarismo, né? E ali fica aquele quartel, fica aquele funeral, aquele climão, e você bota chicote no lombo, vamos todo mundo trabalhar. Então ele não considera, algumas lideranças não consideram as diferenças, os desejos, os comportamentos, as origens, de onde cada pessoa veio, né? E para onde cada pessoa quer ir. Então, a liderança que preza por isso não liga para as falhas, né? Não liga para as falhas, os erros, os deslizes que as pessoas cometem. Cada um tem a sua particularidade, cada um vai falhar num ponto e vai acertar em outros. Muitas pessoas também, muitas pessoas que estão em posição de liderança, né, não são líderes essas pessoas, escondem a própria incompetência apontando a falha dos outros. Então tem gente que faz uma cortina de fumaça, essa estratégia de desviar esse decoy, né, essa isca, né, que faz essa cortina de fumaça para esconder as próprias incompetências. Então ela fala mal do outro porque ela quer esconder os erros que ela mesma está cometendo no momento. E isso alimenta cada vez mais a cultura da falha. Algumas pessoas em posição de liderança, né, foram ensinadas que é bonito ser carrasco, que é bonito inferir medo, né, que isso é ser poderoso, ter a mão de ferro. E a gente sabe que isso não rende nada, não dá resultado nenhum, ainda mais nessas gerações atuais que estão no mercado de trabalho, elas não funcionam de jeito nenhum sob pressão, sob terror, sobre assédio, e o mundo que a gente vive hoje não tolera mais assédio, o que é muito bom, né? Então isso só alimenta, ter a mão de ferro só alimenta a cultura da falha, experiência própria. E por fim, essas pessoas não entendem que um processo de aprendizado vai ter falha, vai ter erro. Imagina você, a ciência sem falha, né? As invenções, os testes sem falha. Por isso que existe teste. Então, tem algumas pessoas em posição de liderança que não entendem que o aprendizado e a inovação vem de falha. Falha, ajuste, aprende, né? Você não aprende errando, você aprende ajustando o erro, tentando entender por que o erro aconteceu. Senão a gente ia errando e estava tudo certo, né? Mas sequer às vezes as pessoas têm chance de errar nessa empresa, de aprender com os erros, porque não pode errar. É uma coisa que não pode acontecer. Então, a falha, ela é certa. O erro, o atraso, os deslizes vão acontecer. E as pessoas que estão em posição de liderança têm que entender isso, que é um atributo que faz parte, né? Aquele famoso clichê, errar é humano, né? Então você trabalha com o humano, né? Faz parte da estrutura de todo ser humano cometer falhas, né? Faz parte, né, gente? Mas às vezes esse óbvio precisa ser dito, né? Por incrível que pareça, tem pessoas que ainda não entenderam isso, que existe esse ciclo que está aí na tela. Falhar, aprender, né, o que aconteceu. O que aconteceu? Por que eu falhei? Ajustar, e aí você volta. Isso tudo é um ciclo. Isso faz parte de tudo, né? É um ciclo. Você falha, aprende, ajusta, age, se motiva, falha de novo e aí vai. Claro que os recursos são finitos, os recursos são limitados. Às vezes não dá para você ficar falhando muitas vezes, mas, cara, a falha faz parte do processo. Um processo científico assim, praticamente qualquer processo de criação e aprendizado é assim. Andar de bicicleta é assim, você vai cair, ralar o joelho e tudo mais. E diversos outros exemplos você pode pensar, todos eles vão envolver falha e aprendizado. E eu vivi muito isso nas artes marciais, né? Onde tem muita repetição. E cada repetição, de 10, 100 repetições que você faz, você falha 99, né, no início. Né? Depois você vai acertando um pouco, vai entendendo, dando a sua inteligência corporal, física, né? Então você vai entendendo ali. Então eu vivi muito isso nas artes marciais, repetição, falha, até acertar, ajusta e falha de novo, vai ajustando, vai aprendendo, né, gente? Faz parte da vida, né? Falha faz parte do processo. Então, se você está ouvindo esse vídeo aí e você é um chefe, você já está em posição de liderança, seja mais tolerante, né? Aceite a falha. Aceita que dói menos. A falha faz parte de todo o processo e é a parte natural do processo. Se as pessoas que estão debaixo da sua liderança vão falhar, vão errar,
e você já tem que se preparar e fazer soluções de contorno para essas falhas, se forem processos muito críticos, e entender também que se os seus recursos são limitados, que você tem que prever ali algumas tentativas, ali, de ser tolerante com esse número de falhas que vai acontecer, natural da vida. Você vai errar muito também, né? Se você não está errando, tem alguma coisa errada, ou o seu erro está sendo escondido para debaixo do tapete, porque todo mundo erra, não é mesmo? Então, tenta entender que o erro e a falha faz parte do processo, pelo amor de Deus, né? Então, agora eu vou contar aqui na prática o que eu vi acontecer, né, nessas empresas. E aqui eu vou dar um caminho e vou tentar dar alguma solução para isso. Eu acho que tem dois caminhos para quem vive e permanece, fica nessa empresa. Eu vou ficar nessas empresas porque eu amo essa empresa. Mesmo com a cultura da falha, eu vou ficar nessa empresa e tal. Eu acho que tem dois caminhos aí para você que fica, tá? Um é o caminho da paranoia e um caminho da indiferença. Eu vou começar pela paranoia, tá? Paranoia, e você vai começar a ficar meio paranoico, porque você está vivendo nesse ambiente de falha. Então, cara, é pitomba, é porrada o dia inteiro, você tá errando, você não pode errar, então você vai ficar paranoico, você vai começar a ver os teus erros em tudo quanto é canto. Então, aí daí da paranoia, você vai ter dois caminhos. O desequilíbrio emocional, ou seja, você ficar totalmente desequilibrado, você começa a ficar descontrolado, você começa a ficar muito estressado, muito nervoso, você desequilibra totalmente emocionalmente. E o outro caminho é você pedir demissão da empresa, é você sair dessa empresa, meter o pé, tá? Antes que você fique totalmente desequilibrado emocionalmente. Então acho que o primeiro passo do caminho da paranoia é o desequilíbrio, tá? Então se você puder sair dessa empresa, sai. Mas eu entendo que cada um vive numa realidade. Então nem sempre você pode sair agora, mas já traça a sua linha de fuga para meter o pé dessa empresa, desse cliente, desse contrato. O próximo passo é um burnout total, uma estafa, um cansaço total. Você não aguenta mais trabalhar nesse lugar, você começa a dormir mal, você não quer mais ir para a empresa trabalhar, cara, e você começa a ter uma estafa total, você tem um burnout. Então quando você chega nesse ponto, né, você pode também pedir demissão. Então sempre, em cada caso que eu coloquei aqui, existe um ponto de saída. Então você pode sair dessa empresa, que é a solução mais fácil, mas eu sei que nem tudo são flores. Então se você continuar nessa empresa, você pode até desenvolver, cara, uma doença física, né, emocional, mental, né, você pode desenvolver uma doença. Sim, porque o corpo fala. Eu já vivi muito isso, né? O cortisol liberado pelo estresse causa um monte de doenças. Hoje eu tenho gastrite, problemas na pele. Por quê? Porque eu desenvolvi dentro dessas empresas que tinham a cultura da falha. Então eu senti na pele essas doenças sendo manifestadas. O corpo fala, o corpo reage. O estresse tem que correr para algum lugar. Então quando isso acontecer, peça demissão. Mas se você ficar, cara, eu acho que tem um estado terminal desse caminho da paranoia. Uma coisa vai acontecer fatalmente, e você que está em posição de liderança da empresa, você vai ver acontecer isso muito na empresa que você está. Vai começar a ter atestado, vai começar a gente ficar afastada da empresa, vai ter aumento nas faltas, o pessoal vai começar a enrolar, pedir atestado, vai começar a faltar. Vai ter muita gente que vai, fugir dentro do horário de trabalho. Por quê? Porque ninguém aguenta mais viver nessa empresa, cara. Ninguém aguenta mais viver nessa empresa, tá? Então, no final, você tem, nesse deadline, nesse final de linha aí, você tem um colaborador doente e desequilibrado na tua equipe. Então, nesse cenário, nesse caminho da paranoia, não tem vantagem nenhuma. Então, esse aqui, é o caminho da paranoia, tá? Onde a pessoa vai cair na pilha dessa cultura da falha e vai seguir por essa trilha, tá? Isso aí é experiência própria, tá, gente? E tem um caminho da indiferença. Como é que funciona o caminho da indiferença? A diferença é o seguinte, cara, dane-se, não ligo mais. Tô vivendo nessa empresa, não ligo mais se reclamarem de mim, falarem mal de mim, não tô nem aí mais. É o caminho da indiferença, não tô nem aí. Vou ficar neutro essa situação. Então, o que pode gerar esse caminho da indiferença, se você não liga para as críticas, não tá nem aí para demissão, você vai ficar apático, cara. Você vai ter uma apatia, ou seja, você vai começar a trabalhar sem emoção, sem animação. Então esse é o primeiro estágio da indiferença. Você vai ter uma total apatia. O que é apatia? A ausência de sentimentos. Você vai trabalhar lá, não vai produzir nada,
não vai fazer nenhum esforço além daquilo que te pedem e você vai ser apático. Será você que é empregador, você que é empresário, é bom ter funcionários apáticos no trabalho? Eu acho que não, né? Então você pode sempre pedir demissão e sair dessa empresa, tá? Sempre a demissão, estou colocando aqui em todos os casos, tá? E aí, você apático, você faz o quê? Você vai entrar numa estagnação, você não vai crescer na sua carreira, você vai só contar mais um dia de salário, de FGTS para você e vai ficar nessa estagnação, nesse conformismo. Mas você pode, quando você sentir que você está nesse estágio, você pode sempre vazar, meter o pé dessa empresa e pedir demissão. Mas caso você fique, você vai chegar nesse estado terminal aqui da apatia, que é a indiferença total. A apatia total. Você já é um robô. Você não tem mais sentimentos. Você bate o ponto, faz o que você tem que fazer, você já não se importa mais com resultados, não se importa mais com a carreira, você não se importa para a inovação, você já participa de reuniões, já não fala mais nada, fica de ouvinte só da reunião, porque tá afinal, né? Qualquer coisa que você falar, você vai ser tolhido, vai ser cortado ou você vai ser punido, né? Então você não tá mais aí, se mandar embora mandou, e aí tem a famosa robotização, né? Você virou um robô, você não tem sentimentos, tá? Que a gente chama de robotização. Então, você tem esses dois caminhos aqui para, se você permanecer nessas empresas que têm a cultura da falha, essas empresas que enaltecem os erros, as falhas, a paranoia e a indiferença. Qual o caminho que você quer seguir? Eu recomendo que você siga o caminho da demissão. Eu acho nem um pouco prazeroso falar desse assunto, tá? Esse assunto me incomoda muito, mas eu não posso deixar esses especialistas de plantão ridicularizarem, diminuírem esse problema. Você vai ter muito especialista falando que você tem que ter garra, tem que se automotivar. Não tem como se automotivar numa empresa que tem a cultura da falha. Não tem. A melhor forma de você fazer é a próxima empresa, é o próximo emprego. Não tem como se automotivar. Não tem um esforço do mundo, coragem, ousadia, virtude, skill, hard skill ou soft skill no mundo que vai te fazer vencer toda uma cultura de uma empresa. A não ser que você esteja numa posição de liderança dentro dessa empresa, você seja um CEO, um C-level ou um gerente. Agora, se você é um funcionário, se você é só um número nessa multidão dessa empresa que vive a cultura da falha, meu amigo, sinto lhe informar, desista. Não vai ter livro de autoajuda e coach que vai te ajudar a resolver esse problema. A melhor empresa vai ser a próxima. Então esse é o conselho, né? Depois dessa apresentação, vamos dizer assim, dessa dissecação do que é a cultura da falha, eu espero que eu tenha te ajudado nesse longo vídeo a entender alguma coisa. E pode ter certeza, faça a sua linha de fuga. A linha de fuga é uma linha que a aranha tece na sua teia. Tem a sua teia principal e tem uma linha de fuga. O que é essa linha de fuga? Quando dá algum ruim, quando dá algum BO, quando dá alguma coisa de ruim nessa teia aqui, cai um inseto muito grande, ou, sei lá, acontece algum problema com essa teia aqui principal, ela usa essa linha de fuga para fugir, para ir para outra situação, para se salvar. Então começa desde hoje traçar, tecer essa linha de fuga. A linha de fuga, geralmente, da aranha é uma linha bem grossa, né? Porque ela tece para fugir, tá? Então, tece essa linha e pensa e planeja a tua saída dessa empresa, porque essa empresa não vai te render nada. Aproveita e aprende uma coisa nova nesse processo da linha de fuga. Aprender coisas novas é uma excelente estratégia para você se profissionalizar, se qualificar para ir para a próxima empresa. E quanto mais qualificado, mais chance você tem de arrumar outro emprego, não é mesmo? Converse com outras pessoas que trabalham em outras empresas e pergunta se essa pessoa vive a mesma coisa que você vive nessa empresa. Vai te ajudar muito fazer essa pesquisa de mercado, né? Para você ir para essa. Traça a tua linha de fuga, cara. E se sua linha de fuga estiver traçada, usa ela. Vaza dessa empresa. Eu espero ter te ajudado, ou no mínimo ter te ajudado a fazer uma catarse, a fazer um desabafo em forma de vídeo, ouvir um desabafo. A gente se conecta às pessoas quando a gente se desabafa, né? E graças a Deus eu não vivo mais essa situação, graças a Deus, mas já vivi em muitas empresas. E eu acho que a cultura da falha, que eu chamo de cultura da falha, é um dos
grandes males no mercado nacional, no mercado brasileiro. E a gente tem que evitar isso a qualquer custo. Se você é empregador, não deixe a cultura da falha nascer na sua empresa. Se você é líder de equipe, não deixe a cultura da falha, não alimente a cultura da falha dentro dos seus liderados. Se você é um funcionário, lute. Mas se não der para lutar, cara, se a luta for muito grande, essa luta não é para você, então você vaza e vai para a próxima empresa. Valeu, gente. Beijão. Um abraço.